Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem? Bom dia. Eu, Fausto Oliveira, estou trazendo para você mais um Desenho de Notícias, hoje na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, pela manhã, diferente do que eu costumo fazer, que é pela tarde, porque hoje, no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, eu publicarei à tarde a entrevista com o professor José Luiz Oreiro, grande economista brasileiro heterodoxo, desenvolvimentista e professor da Universidade de Brasília, pesquisador de macroeconomia. Então convido você a assistir também hoje à tarde aqui na Revolução Industrial Brasileira a entrevista com o professor José Luiz Oreiro. Certamente vai ser uma entrevista muito rica e interessante. Então já aproveitando, peço para você deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Como você sabe, o Desenho de Notícias é o serviço diário aqui do nosso Revolução Industrial Brasileira para criticar aquilo que sai na mídia brasileira a respeito de economia. Sempre com aquele seu viés tentando dourar a pílula do neoliberalismo e nós aqui fazendo contraponto com uma visão crítica desenvolvimentista a respeito das informações que circulam no debate econômico brasileiro. Dito isso, vamos ao tema. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios tirou agora há poucos dias uma informação a respeito do aumento da quantidade de registros de microempreendedores individuais no Brasil, o famoso MEI. Segundo, então, a PEGNE, a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, o Sebrae contabilizou no ano de 2020 2,6 milhões de novos MEI, né? Registros, portanto, de microempreendedores individuais. Parece que é o maior número registrado num ano ao longo dos últimos 5 anos, e com isso o Brasil já teria hoje um pouco mais de 11,3 milhões de pessoas trabalhando sob esse formato. Ainda segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, vou deixar o link aqui no comentário fixado para você poder ler por conta própria, os setores onde os registros de MEI estão crescendo mais ou têm maior presença são comércio varejista de vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiros, manicures e pedicures, também fornecimento de alimentos para consumo domiciliar, tá? Obras de alvenaria e também parece que está crescendo setores como, por exemplo, transporte, ou seja, serviços individuais de transporte, restaurantes similares, ou seja, o sujeito que pega e faz uma venda de comida por entrega e tal, faz em casa, mas entrega, fornecimento de alimentos para consumo domiciliar de novo, está aqui, comércio varejista e bebidas. Muito bem. É a cara da economia urbana brasileira não complexa. É a cara dos serviços não sofisticados que hoje caracterizam a economia brasileira nesse momento de crise. Um momento em que, também de acordo aí agora com o IBGE, fui levantar os dados, o Brasil tem um desemprego de 14,4%, se eu não me engano, de uma população que está jogada na informalidade, há um percentual de 39,1%. Então vamos lá, de toda a população economicamente ativa, né, que é o total, né, aqueles que estão aptos a trabalhar, né, você tem uma taxa de informalidade de 39,1% da população que está ocupada, ou seja, dentro da população economicamente ativa tem os ocupados e os não ocupados. Dentro dos ocupados, 39,1% estão em ocupações informais. E não é o MEI. O MEI é formalizado através do regime do MEI. Mas se você pegar uma população economicamente ativa que está amargando 14, não sei quanto de desemprego, tá? E dentro daqueles que estão ocupados, um 39,1% de informalidade e mais um crescimento do microempreendimento individual dessa ordem, bom, o retrato que fica é um retrato muito pobre, muito precário das condições de trabalho no Brasil. Não à toa, o nosso PIB per capita, ou seja, a quantidade de riqueza que cada um de nós absorve, está caindo aceleradamente ao longo da última década. Por exemplo, perdemos 0,6% de PIB per capita, que foi uma perda maior do que aquela perda da década de 80, com toda a crise que a década de 80 apresentou. Bom,
E aí, gente, primeiro de tudo eu queria fazer um comentário, assim, não é demonizar a figura do microempreendedor individual, muito menos criticar quem acredita na ideia de que empreendimentos vão lhe gerar riqueza. Por favor, não é nada disso, porque afinal de contas eu entendo perfeitamente que nós estamos numa economia de mercado, economias de mercado dependem de empreendimentos, né? Precisamos ter mais e melhores empresas, e tudo isso perfeitamente de acordo. O que não podemos é aceitar a narrativa de que o aumento no registro de microempreendedores individuais é alguma coisa a se comemorar. Porque a qualidade dessas ocupações que essas pessoas estão se dirigindo, estão indo para fazer, é uma qualidade, uma produtividade essencialmente baixa. Ou seja, basicamente as pessoas estão entrando numa aventura empreendedora com uma ideia de que aquilo é um empreendimento, quando na realidade a imensa maioria desses casos é de autoemprego. E o autoemprego significa basicamente você com você próprio lutando contra uma corrente absolutamente adversa, que é o mercado urbano de serviços pequenos, de comércios pequenos, e pintando um cenário de guerra de todos contra todos por recursos muito escassos. Então, quando a gente começa a glamorizar, né, o aumento do número de microempreendedores individuais, como se isso fosse algum sinal de vida, de benefício, de atividade econômica, e não o sinal de que as pessoas estão tendo que se virar como podem, aí nós temos um problema de compreensão a respeito do estado geral da economia brasileira. A economia brasileira hoje é incapaz de gerar empregos formais de qualidade na proporção do que seria necessário. Tanto é assim que a taxa do desemprego formal, né, aquela que está em 14, alguma coisa por cento, basicamente são 14 milhões de pessoas que poderiam estar dentro do emprego formal e, portanto, não estão, ela estabilizou. Ela não baixa mais. Às vezes você tem sazonalmente uma pequena queda e logo volta para os 14. Ou seja, nos acostumamos a viver dessa maneira no Brasil. E a população, percebendo isso, recorre, porque precisa, né, de algum tipo de renda, recorre a soluções que são as que estão à mão. Então existe essa figura, que já tem uns 10 anos no país, do microempreendedor individual, que é fácil de registrar, é fácil de fazer a tributação, é fácil de tudo, porém tem um limite de ganho a partir do qual também você tem que se formalizar como empresa, microempresa, né, algum tipo de microempresa, seja empresa individual, seja ME, enfim, várias entidades, e isso tudo mostrando como as pessoas estão, na verdade, aderindo a um sistema de formalização que basicamente legitima o famoso se virar. Então, basicamente, nós temos hoje, com 39% da população ocupada na informalidade, mais o crescimento do MEI, que pode até retirar um pouco do número da informalidade, formalizando através de MEI, porém, qualitativamente deixando tudo como está, temos hoje no Brasil uma população ocupada majoritariamente em serviços de baixa produtividade e de baixa remuneração. Porque essa é a cara da informalidade. E aí, gente, basta você fazer um pouco de análise empírica também. Nem tudo é cientificamente mensurável ou nem apenas o cientificamente mensurável é o que vale. Percorra os centros das cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Os centros das cidades são um caldeirão fervilhante de informalidade laboral. Além de outras expressões da miséria, como população de rua, etc. Então, o comentário aqui é o seguinte: a nossa, né, gloriosa mídia econômica, que sempre glamoriza coisas como essa, como, por exemplo, fulano foi lá e abriu um negócio de brigadeiro, hoje ele bate de porta em porta e tem uma conta no Instagram que ele consegue vender seus brigadeiros e está se virando. Ai, que maravilha! Ora, não é que maravilha. Essa pessoa, que bom que ela consegue se virar, mas veja, essa pessoa está numa fragilidade estrutural tremenda. Essa pessoa, qualquer evento que acontecer na demanda agregada, e é perfeitamente possível que aconteçam novos ventos que deprimam, né, a demanda agregada, essa pessoa sofrerá mais uma vez.
Portanto, a maioria desses microempreendedores individuais não são empresas. Não são empresas no sentido de que não tem como escalar os seus negócios, não tem como criar para dentro desse empreendimento, né, as reservas financeiras que que dão capacidade de suportar flutuações de demanda. Né? São pessoas que basicamente trabalham agora para ganhar o do dia seguinte. E que no dia seguinte terão que trabalhar para ganhar o do dia depois. E assim vão. Então, sendo esse o retrato do mercado de trabalho brasileiro nesse momento em que nós estamos, um momento de recessão, em que essas pessoas vão empreender por absoluta necessidade de se virar, o retrato que temos é péssimo. Daí que uma matéria que glamorize vamos dizer, o senso empreendedor da sociedade, etc, etc, né? Como se isso fosse algum gesto heróico da sociedade de tomar para si a independência da sua vida, algum tipo de classificação moral que esse pessoal gosta de fazer, devemos criticar, porque não tem nada a ver. É basicamente a expressão de uma informalidade estrutural que tomou conta, de um desemprego estrutural que tomou conta e de uma incapacidade das políticas públicas brasileiras atuais, né, arraigadas no fiscalismo, né, obcecadas pelo controle dos déficits públicos, obcecada pelo enxugamento da economia pública, enxugamento mesmo numa baixa histórica de juros, não consegue promover investimentos. Ou seja, de se criticar, então, que num momento como esse a gente venha glamorizar, entendeu? Ideologias de empreendimento que se revelam na prática como autoemprego da se-virância. O pessoal está se virando, basicamente. Tá? Então o Desenho de Notícias de hoje é esse, sobre o mercado de trabalho, tentando, vamos colocar um pouco mais de senso crítico nisso aí. Entender que o microempreendedor individual está crescendo e isso não é um bom sinal. Isso é um mau sinal. A maioria das ocupações são ocupações de baixa produtividade e baixa remuneração e que explicitam a incapacidade da economia de mais alta produtividade e mais alta remuneração em absorver trabalhadores. Fruto do nosso desemprego estrutural que já está aí estabilizado em 14%, com mais chance de aumentar do que diminuir. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o Desenho de Notícias de hoje. Mais tarde eu vou publicar a entrevista com o professor José Luiz Oreiro, hoje, dia 1º de fevereiro. Está convidado a assistir também. E se inscreva aí na Revolução Industrial Brasileira. Todos os dias tem Desenho de Notícias, tanto aqui no YouTube quanto também no IGTV do Instagram. Até amanhã!